Num ato considerado como a maior canetada recente do judiciário brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro vai nomear 75 desembargadores nos 6 tribunais regionais federais do país. As nomeações são possíveis graças ao aumento de quase 50% das vagas em 5 tribunais. Além do aumento de vagas nos tribunais, 18 novos juízes vão trabalhar em uma nova corte, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, lá em Minas Gerais. A nomeação dos desembargadores preocupa setores do meio jurídico que já temem um certo aparelhamento das cortes pelo presidente Jair Bolsonaro. Parte das indicações são reservadas ao Ministério Público e à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que formam listas submetidas aos tribunais e depois enviadas ao próprio presidente da República. Eu quero saber do nosso time justamente qual que é essa estratégia do presidente Jair Bolsonaro em relação a essas nomeações. Piperno, eu ouvi que o presidente tem o direito aí de nomear mais de 45, se eu não me engano, nomes aí de desembargadores. A gente pode considerar isso um aparelhamento? Paulo, na verdade são mais de 70, porque vai ser também implantado um novo tribunal, né? O tribunal, essa nova região vai ser a 6ª região, né? O TR6, com sede em Belo Horizonte. Então veja, Antônio Carlos Magalhães, alguém que conhecia como poucos o sistema político brasileiro, ele ensinava o seguinte: ele indicava lá os nomes para disputarem as eleições a partir dessa possibilidade em 1982, a partir da redemocratização, do início da redemocratização do Brasil, mas ele não permitia que os seus afiliados políticos fossem, por exemplo, candidatos à reeleição. Então foi assim com Paulo Souto, 4 anos, depois César Borges, 4 anos, todos eles eleitos governadores, né, sob a bênção do carlismo, mas nenhum com a possibilidade, com a permissão de ser candidato à reeleição, porque ele argumentava o seguinte: você dá 8 anos para alguém ter o poder aí de nomear delegados, juízes, enfim, de aparelhar o Estado, é muito tempo, e aí você vai permitir, inclusive, o surgimento de lideranças concorrentes. O que acontece agora não é nenhuma irregularidade, até porque essa possibilidade ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados e depois foi ratificada pelo Senado. Portanto, virou lei, né? O presidente Bolsonaro não vai fazer nada de ilegal. Agora, digamos que ele deu a sorte de ser alguém que está no poder no momento em que vai ter essa canetada por atacado. Isso pode dar margem, sim, a um aparelhamento do Estado. Até porque, ao que tudo indica, o ministro do STF, Cássio Nunes, também vai ter um papel relevante nisso, porque ele vai ajudar o presidente, de acordo com o que foi dito isso, e que é dito por políticos realmente, porque, evidentemente, ele é quem conhece melhor esses nomes. Então é difícil a gente imaginar o que pode sair daí. De qualquer forma, o presidente vai ter um poder inédito na história da nossa República em tempos de democracia. Bruna, eu me referi aos 45 justamente para o Piperno, porque nós estamos falando aqui também de indicações do Ministério Público, estamos falando de indicações da OAB, mas próprias do presidente da República, dessas 75, são 45. Exato. Na verdade, o Bolsonaro vai ter uma chance de talvez reequilibrar um pouquinho a balança, né? A gente vem aí de 30 anos de predomínio da esquerda, de diferentes matizes. Você tem os social-democratas, depois você tem os governos petistas, com toda a possibilidade de fazer indicações. Tanto que a gente vê hoje um STF com pouco equilíbrio, né? Todos os ministros que ocupam cargos no STF hoje, todos os ministros, eles têm uma orientação, uma maneira de pensar, inclusive do ponto de vista da doutrina jurídica, muito semelhante. Então, é um tribunal homogêneo. E a homogeneidade sempre faz muito mal à democracia. A partir do momento que a gente teve, depois de 25 anos, alternância de poder verdadeira, alternância de poder de fato, ou seja, a partir do momento que a gente tem alguém que diz claramente, sim, represento a direita, sou um conservador. A partir desse momento, a gente tem aí, depois de 25 anos de
de zero alternância de poder, uma alternância real, não é mesmo? Porque PT e PSDB fizeram sempre políticas semelhantes, com sutilezas, evidentemente. O PSDB com mais responsabilidade fiscal, o PT mais gastador, mas de qualquer maneira, do ponto de vista ideológico, muito semelhantes, mentalidades muito parecidas. E aí vem finalmente um governo que vai trabalhar de maneira diferente. E isso aí eu não vejo não como aparelhamento, é uma piada a gente falar de aparelhamento. Olhem para o STF, a gente vai falar de aparelhamento porque agora o presidente vai poder nomear esses desembargadores, talvez o máximo que a gente vai ter aí é um equilíbrio, talvez no máximo. Nesse âmbito, se empate os nomes, mas mesmo assim é muito difícil, porque são 25 anos contra 3, né? Ainda que tenha tido essa chance extraordinária, eu acho difícil equilibrar o jogo. Mas, se ficar menos desequilibrado, o Brasil já sai ganhando. Serrão, essa é uma discussão também que a gente faz aqui, que também o presidente da República não teria outra opção, né? É uma função constitucional, ele precisa fazer essas indicações. Exatamente, saudações meus amigos e amados haters. O que a gente não consegue fazer no Brasil é uma discussão estrutural. Esse modelo é o melhor modelo para o Brasil? É isso que nunca paramos para discutir. Estão agora com a narrativa, de novo, de que Bolsonaro pode aparelhar o judiciário. Vai enganar outro. O presidente Lula e a Dilma nomearam mais de 300 juízes para os mesmos cargos e ninguém falou nada disso. Então, não é isso que vai acontecer agora. O nosso modelo é que diz que o presidente da República é quem tem indicações junto com a OAB e com o Ministério Público. Repito, esse é o modelo mais adequado de escolha dos desembargadores federais? Eis a questão, temos que debater, mas não queremos. A preguiça de cuidar de coisas sérias no Brasil é grave. E o judiciário, ele tem que se lembrar de que ele foi vítima recente de um golpe em que a primeira instância, a segunda instância e a terceira instância, que é o STJ, foram alvo de uma tacada do Supremo que fez com que o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse descondenado. Então, isso aí é um dado grave. O nosso Poder Judiciário, ele sofreu uma autodesmoralização com esse perdão dado a Lula. Então, esse é um ponto grave. Estão discutindo isso? Não, deixa para lá, o negócio é nomear. Agora, essas nomeações são rotina e fazem parte do modelo. Vamos mudar o modelo ou não? Ou ninguém quer debater? Constantino, como é que você vê justamente isso? E tem um detalhe nessa história que o presidente da República, para conseguir justamente a nomeação desses 75 novos desembargadores, precisa contar com uma certa agilidade do Ministério Público e da OAB. Caso contrário, seria o próximo presidente ou ele mesmo que faria, a partir do seu segundo mandato, essas indicações. Paulo, muito barulho por nada, né? Eu espero que não tentem boicotar uma prerrogativa que é do presidente, constitucional, está lá na Constituição, está na lei da criação desse TR-6 aí, né? Veja, a imprensa, a velha imprensa, né, adora seletividade e criar barulho por nada e caos e tudo para tentar demonizar o primeiro governo de direita em muitos anos, né? A Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, deu esse destaque hoje, né? Canetada do presidente, estão preocupados com o aparelhamento e tudo mais. Bom, a Câmara dos Deputados decidiu, isso é uma lei, ele vai ter que escolher dentro de uma lista tríplice, que vem do próprio Poder Judiciário, então nada de novidade aí, nada demais, né? E não deveria sequer ser uma grande notícia. Quer dizer, é óbvio que para quem é de direita, ou vamos lá, né, para quem tem apreço pelo Estado democrático de direito, pelo respeito à Constituição, é óbvio que é boa notícia alguém como o Bolsonaro poder indicar, espera-se, né, desembargadores mais alinhados a essa visão constitucionalista. Vis-à-vis o que a esquerda vem fazendo há muitos anos, que é colocar ativistas que querem empurrar a história e rasgar as leis do país, né, e inventá-las das suas cabeças há muito tempo em tudo que é esfera. Agora, aparelhamento, né? Vamos lá. Eu vou falar para nossos telespectadores e ouvintes o que soa como aparelhamento para ver se eles concordam comigo, né? Por exemplo, colocar um advogado do PT, né, que trabalhava diretamente com o Zé Dirceu, que tentou 2 vezes se tornar juiz concursado e falhou, como o indicado para a Suprema Corte.
constitucional do país, que passa numa sabatina sob mensalão e petrolão, que o Congresso naquela época estava, hoje a gente sabe melhor, né? E é aprovado. E uma vez aprovado, sequer se considera impedido de julgar os companheiros, no caso do mensalão. Então, isso sim soa como aparelhamento, né? Agora, nem sabemos os nomes que o presidente vai indicar dentro das restrições legais que vêm do próprio Poder Judiciário, e aí tem militante disfarçado de jornalista, né? Aliás, muito próximo do próprio Dirceu, que fica espalhando aí a ideia de uma canetada poderosa que vai aparelhar o judiciário, e muitos especialistas estão preocupados. Sim, né? Aqueles que querem empurrar a história e que não abriram a boca para dar um pio quando o verdadeiro aparelhamento estava acontecendo na corte mais alta do país. Então, assim, vamos parar de mimimi e vamos falar sério aqui de forma bem direta, né? O aparelhamento ocorreu durante a esquerda dominando o poder, e os saudosistas, os militantes disfarçados de jornalistas que querem a volta dessa esquerda, estão gritando por qualquer coisa. É disso que se trata, o resto é ruído. Piperno me pedindo a palavra. Não, veja, eu vou concordar com um pedaço do que o Constantino disse, porque de fato é uma prerrogativa do presidente, como eu disse antes. Ele deu, digamos, a sorte, a coincidência histórica de ser o presidente no momento em que abre-se então essa possibilidade de nomeações por atacado. E veja, isso não é culpa dele. Como eu disse antes, passou pela Câmara e passou pelo Senado. Agora, sobre aparelhamento, eu diria para você, Constantino, que o Brasil já teve, inclusive, senador biônico, né? Então, esse negócio não é uma novidade de regimes esquerdistas. Vai lá, Constantino. Não, eu apontei uma coisa muito específica da nossa história e muito recente, e cujos efeitos nós enfrentamos até hoje. O escancarado aparelhamento pelo PT, uma quadrilha que tentou comprar o Congresso e se inspira em regimes totalitários, como a Venezuela, Cuba, Nicarágua, né? E que conseguiu, de fato, fora em tudo que é a esfera da máquina pública, do deep state, do Estado administrativo, que a gente sabe. Aliás, quando perguntado, o ministro Salles apontar o maior desafio, a maior dificuldade que ele teve enquanto ministro, ele apontou exatamente isso, o aparelhamento da máquina pela esquerda, né? Eles conseguiram chegar até mesmo ao Supremo. E nós estamos vendo o efeito disso hoje, né? Então, eu apontei uma coisa muito clara, e eu não me lembro da Mônica Bergamo ou os demais jornalistas muito sérios desse país, muito renomados, da grande imprensa, né, que são imparciais, isentos e jornalistas, não são nem de esquerda nem de direita. Eu não lembro deles gritando, deles sequer chamando isso de aparelhamento. Então, a seletividade é que salta aos olhos. Agora, sem dúvida, você foi preciso na sua fala, Piperno. O presidente não tem culpa, foi uma coisa da Câmara, e eu espero que ele faça bom uso dessa prerrogativa. E só uma última coisa, hein? Esse Supremo, que tem majoritariamente enfim, ministros nomeados por Lula e Dilma, foi exatamente o Supremo que condenou muita gente do mensalão, inclusive o segundo homem da República à época, José Dirceu. E depois... Condenou, soltou e tornou elegível. Exato, e depois soltou o Lula, né? E deixou ele ser candidato depois de 3 instâncias terem endossado aí a mesma sentença. E não esquecer dos direitos políticos de Dilma. Dilma sofreu impeachment, a Constituição é claríssima, e parece que Lewandowski, amigo de família do Lula, não ligou muito para a Constituição, esses detalhes bobos de ideologia, né? Porque, veja bem, a direita quer colocar o quê? Juízes que respeitem as leis. Você tem certeza disso? A esquerda, eu não tenho dúvida. Eu tenho muito. Porque a direita, repito, a direita já inventou até senador biônico no Brasil. Imagina se vai agora, se o presidente Bolsonaro indicar um juiz militante que ache, por exemplo, que tem que inventar leis sobre costumes, eu vou ser o primeiro a condenar aqui, ô Piperno, fique tranquilo. Agora, o que via de regra a direita quer
né, juiz constitucionalista, originalista. São aqueles que têm apego pela Constituição e não querem inventar leis, como fez, por exemplo, o Supremo com a lei de homofobia. Isso é grave. Não importa o que você pense sobre homofobia ou não, o que importa são os meios, né? E esse Supremo é um Supremo cujo ministro Barroso, por exemplo, talvez o maior ícone dessa mentalidade, ele diz abertamente que ele gostaria de empurrar a história. Ou seja, ele não é um juiz constitucional, ele é um ativista. E tem poder demais para isso, é perigoso. Eu também não gostaria de ver um ativista do outro lado. Eu não acho que tem que ser um conservador lá que queira resgatar certos valores na marra e rasgando a Constituição. Isso seria grave e eu denunciaria, porque os meios importam aqui. É preciso ter apreço pelas leis do país, pelo Estado Democrático de Direito. Serrão. Por isso que eu insisto na discussão estrutural. Vamos discutir seriamente a nova fórmula de nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal, indicação e nomeação. Era hora disso. No momento em que você vê o poder supremo se sobrepondo aos demais, é o momento de tratar dessa questão. Só que, de novo, a gente deixa o tempo passar e não trata das questões relevantes para o modelo de Estado brasileiro ser renovado. Lamentável. É a barbárie. Piperno. Eu vou concordar com o princípio do que disse o Constantino, né? Eu não gosto também de juízes e ministros militantes. Agora, não tenho, Constantino, motivo algum para acreditar que com as nomeações de Bolsonaro aconteceria rigorosamente isso, porque André Mendonça está aí na fila de espera. E eu já citei aqui vários casos que aumentam essa minha suspeita em relação ao ativismo dele, mas tinha esquecido até do youtuber Felipe Neto, que ele também queria enquadrar na Lei de Segurança Nacional. Constantino, em seguida, Bruno. Essa questão toda da Lei de Segurança Nacional é condenável, sim, Piperno, eu concordo contigo. Eu só contextualizaria isso de que veio antes do Supremo Tribunal Federal lançar mão desse entulho da época da ditadura para perseguir bolsonaristas. Então me pareceu ali, eu posso estar enganado. E, de novo, também a intenção não deve ser o mais relevante aqui, e sim a ação, porque senão a gente cai no campo do subjetivo. Sim. Agora, me parece que a intenção ali foi dar uma espécie de resposta para mostrar, vem cá, vai todo mundo jogar dessa forma? Ferrou. Né? Então, eu acho que foi mais nessa linha pedagógica. E não adiantou muito, né? É uma ação autoritária. Porque... Eu não chamaria... A ação pedagógica seria um eufemismo para a gente falar de uma ação autoritária. Né? Bruna. A gente sabe que Daniel Silveira foi preso, a gente sabe que o Roberto Jefferson está na cadeia, a gente sabe quantos foram os influenciadores, jornalistas conservadores que tiveram sua casa invadida e seus bens apreendidos. Agora, eu não vi o Felipe Neto ir para a cadeia e eu não vi essas figuras a quem o André Mendonça deu aí uma advertência terem seus direitos absolutamente violados, como as vítimas, e eu vou chamar de vítimas mesmo, do Alexandre de Moraes. Agora, por último, é muito confortável estar na posição da esquerda. A esquerda ela pode, num programa de 50 minutos, indicar uma ou outra falha, né? Agora, se nós fôssemos pegar todos os exemplos particulares de abuso de poder por parte da esquerda que aconteceram durante 25 anos, a gente ia precisar de umas 5 horas de discussão. E a impunidade? Nós temos aí mais de 120 e tantos casos de políticos com foro privilegiado que não são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, qual é a eficiência disso que se chama poder judiciário no Brasil? Piperno. Não, eu diria para você que a gente pode fazer vários recortes do tempo. A gente pode falar, por exemplo, em 25 anos, mas a gente pode falar também em 50 anos. Aí eu vou dizer uma coisa, a esquerda perderia de goleada nessa história, né, nesse abraço ao autoritarismo.